Olá, tudo bem? Vamos para mais um filme que eu acabei de assistir na Netflix e eu quero falar sobre o filme Não Olhe para Cima. Eu não sei se você já assistiu, eu já tenho que deixar aqui um alerta que pode ser sim que tem spoiler, até porque falar sobre algo sem, às vezes até dar detalhes sobre algo fica muito superficial, fica muito solto. Então, se você quer assistir o filme sem spoiler nenhum, não assista esse vídeo. Mas, se você não se importar, eu quero ter liberdade de poder falar sobre o que eu preciso falar sobre o filme. Eu cheguei a separar algumas cenas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o que eu acho interessante, eu comecei a assistir esse filme a dormir, até porque ele tem uma. Sabe aquela comédia americana? Que é uma comédia, às vezes, até sem graça, só que depois, se você ultrapassar essa primeira barreira de tipo, ok, é o jeito americano de fazer filmes, ou o jeito americano de críticas, mas de uma forma leve, para falar de um assunto pesado, né? Digamos que é um filme interessante, interessantíssimo. À primeira vista você não dá tanto assim essa ênfase para ele, mas vale a pena assistir. Então eu sugiro que você assista até o final, se você começar. Então, ó, Não Olhe para Cima, baseado em possíveis fatos reais. Esse baseado em possíveis fatos reais é porque o filme ele aborda um cenário de catástrofe mundial. Só que antes da catástrofe, ou seja, vou começar a pegar aqui minhas cenas, tá? Essa cena aqui. Então tá lá alguns profissionais, astrônomos, né, acabam identificando que tá vindo um meteoro para a Terra. E pelas dimensões e pelo contexto, pelos cálculos, colisão na certa. A partir desse ponto de que o fim tá certo e você tem essa identificação, o que que você faz? Eles foram contar para as autoridades. E é aí que as coisas começam a ficar engraçadas, na verdade cômicas, né? Mas é mais um humor negro. Por quê? O filme ele faz realmente uma simulação de como seria a reação das pessoas no cenário que nós estamos. Então, eles vão para o governo, e aí tem as questões de política, por exemplo, vai ter reeleição, é o momento de falar sobre isso ou não. O fato das pessoas online manifestarem sobre o assunto, isso também é algo interessante de ver, porque a gente faz muito meme das coisas, né? Então o filme ele aborda isso. Como que seria trabalhar um assunto de magnitude, de destruição, no cenário humano que nós estamos. Então o filme ele vai pegar exatamente esse ponto. E aí a gente começa a refletir sobre algumas coisas que tá tudo no fim. Porém, o meio ele precisa de uma transformação. Então, de repente, a gente chegou num ponto em que o, o assunto mais sério está sendo tratado ou de uma forma comercial, ou de uma forma política, ou de uma forma social, que as pessoas acabam ficando o famoso sem noção. Então, é engraçado esse conflito de interesse, né? Então, os interesses estão acima, inclusive, do próprio fim. Então, o filme ele mostra um pouquinho sobre isso. Então, esse Não Olhe para Cima é uma campanha, inclusive, para que as pessoas olhem para baixo. E aí, de repente, as pessoas chegam num momento que, tipo assim, olha, sabe aquela teoria da Terra plana? Ou então, essas teorias que muitas vezes alguns acreditam, outros não acreditam, virou uma teoria, essa catástrofe. E aí, ninguém acredita até o momento que aquilo se torna um fato. Tipo, ó, você tá vendo o meteoro vindo para a Terra, e agora? Uai, agora eu não tenho o que fazer a não ser olhar para cima, né? Então, existe todo um processo de ilusão, né, para que as pessoas possam ficar dentro de suas mentes. E aí tem essa questão do jornalismo, e é exatamente uma questão de crítica, inclusive, ao jornalismo, e que tudo é levado de uma forma bem engraçada, de uma forma bem cômica. A notícia não é
levado a sério, então faz muita piadinha. Então é bem assim, sabe aquela coisa bem americanizado, mas não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares também, assim como no Brasil acontece. Então o filme ele tem essa pegada realmente cômica, mas principalmente voltada aí essa coisa engraçada, mas num humor negro, né? Aqui é um momento em que existe uma sala onde as pessoas estão tomando decisões, aí existe aquele empresário, aquele visionário, na verdade ele não é empresário, ele é visionário, e que ele tem uma solução mega blaster para resolver a situação, e o governo acaba confiando nele porque ele tem e chama o exército, chama... Então assim, é aquele cenário, sabe aquelas pessoas de poder, onde as pessoas tomam as decisões e tá tudo bem? E foda-se o resto, né? Então é mais ou menos assim. Então esses pontos são muito interessantes dentro do filme. O filme, na verdade, é uma forma de você analisar de como a nossa sociedade, inclusive, está andando, né? Então, praticamente são clímax, são pontos altos isolados dentro de um roteiro, mas que representa diversos cenários que a gente vive atualmente, né? E eu tive que separar essa cena, gente, que assim, quem vai assistir o filme me perdoa, mas o, o visionário, né, o empreendedor aqui, visionário, na verdade, ele não se intitula nem como empresário, porque empresário é uma categoria inferior para ele, mas é como se fosse o Elon Musk, sabe? É como se representasse o Elon Musk nesse sentido, não que seja exatamente o Elon Musk, tá? Mas ele tem, por dados, ele consegue prever, inclusive, quando a pessoa vai falecer. E aí ele fala para a presidente, né, que é representado aqui pela... Nossa, esqueci o nome dela agora. Nossa, e ela é conhecida, hein? Vocês vão... Caramba, esqueci. É muito nome. Mas, enfim. Vocês sabem quem é a atriz, né? Mas nesse caso seria a presidente aqui, e aí ele fala assim para ela: "Ah, você vai, como que eu vou morrer? Ah, você vai morrer por um." Aí ele fala um nome esquisito, como se fosse um dinossauro esquisito. E quando, aí eu vou ter que dar spoiler. Então, como eu já avisei lá no começo, quando a catástrofe acontece, existe um grupo de pessoas que vão para um outro lugar. E aí ela se depara com a morte dela, que é assim, uma coisa engraçado, que é como se fosse uma coisa muito impossível, mas na verdade ele estava prevendo até um futuro estranho, né? No final das contas, depois que tudo isso passa, depois que vai se aceitando o fim, né? E talvez essa seja uma das cenas mais interessantes, onde até um dos atores principal fala, no caso que foi o Leonardo DiCaprio, que eu não lembro agora o nome do personagem, mas ele fala o seguinte: no final das contas a gente sempre teve tudo, né? E esse ter tudo é ali a mesa posta, a reunião, a confraternização. Então, assim, existe. E durante o filme vai acontecendo algumas imagens do planeta, né? Do nosso planeta. Então, uma forma de pensamento interessante, talvez uma reflexão interessante aí para esse momento. Eu gostei muito do filme. A primeira vez eu dormi, né? Estava assistindo na casa de uma amiga, acabei pegando sono. E depois falei, não, deixa eu assistir aqui, porque daí ela acabou falando, não, é interessante, assiste o filme para você ver. E aí eu acabei assistindo e compartilhando agora aí com vocês. Então, aí fica algumas questões que, na verdade, todos os dias a gente tem o nosso projeto final. E muitas vezes a gente deixa de planejar bem essa data e de viver principalmente. Planejamento não é engessamento, mas principalmente quando você parte para a realização daquilo. Então é algo que chama muita atenção, porque é tanta correria, foi tanto conflito que depois os próprios elementos, né, daquela confusão fala, ok, eu vou aceitar, esse é o fim, então eu vou ter o melhor fim possível, vou estar perto dos meus, eu quero compartilhar momentos. Então, assim, para mim isso é uma cena muito bonita até, né? E o fim vem, né? O fim acontece e é engraçado que mesmo depois do fim,
os detalhes dos destroços, por assim dizer, são coisas que assim, putz, ó, todos os apegos, tudo aquilo que a gente lutou, não acabou. E na verdade, se a gente for analisar a frio, né, todo mundo já tem um fim pré-definido. A questão é o que você faz enquanto isso não acontece. Então esse é um ponto de reflexão muito bacana. Então eu super indico esse filme e eu espero que você tenha gostado aí do meu comentário. Meu nome é Suelen Borelli e até o próximo filme.